Bem, recebemos aqui no estúdio os diretores da Benvenuto Cidadania Italiana, uma empresa que esteve conosco durante todo o ano no projeto Futebol e tem sido a alternativa, a principal, por sinal, para você que tem um sonho de ir para a Europa, trabalhar, ter uma nova experiência de vida com a dupla cidadania, ou a cidadania italiana. Por isso eu cumprimento aqui o casal, a Maggie e também o Nivaldo. Bom dia, Maggie. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês nessa manhã para poder falar um pouquinho de cidadania, falar um pouquinho desse ano que foi tão maravilhoso. Verdade. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Marconi. Prazer enorme estar aqui participando desse programa. A Maggie já esteve aqui numa outra oportunidade, há um ano aproximadamente, né, com uma colaboradora, o Nivaldo vindo pela primeira vez para conhecer aqui a Rádio Marconi. E foi realmente um ano de muito trabalho, né? Vocês diziam para mim aqui, esse ano teve um recorde de processos, né, para pessoas de toda a nossa região sul, não é? Exatamente, Os últimos anos foram anos com muitos processos, né, muitas cidadanias realizadas, e esse ano de 2024 não foi diferente, né? Nós chegamos aí somente no reconhecimento da cidadania via judicial, né? Foram aproximados aí em torno de 200 processos protocolados nos tribunais italianos. Isso sem contar com a cidadania via administrativa também. Pois explicando um pouquinho melhor, Maggie, qual é a diferença, né, de um processo para o outro? Como é que funciona? O processo judicial, que é o que a gente mais tem feito, é o que mais tem sido procurado, principalmente nesse ano de 2024, posso dizer que foi 80% dos nossos processos foram judiciais. Por que tão procurado? A grande vantagem do judicial é a pessoa não vai para a Itália, faz o reconhecimento sem sair do Brasil. Toda a família pode entrar junto nesse reconhecimento e então dividindo as custas do processo. É como aquele processo que a gente ouvia falar, né, que entravam na fila do consulado, aguardavam para ser chamados, todo mundo da família reconhece junto. Porém, o judicial, a gente faz um contra-filas do consulado, onde que a família reconhece junto, porém, claro, tem as custas da advogada da Itália, tem as custas desse processo que a família poderá dividir e todo mundo reconhece junto. A grande, né, que eu posso falar que é uma desvantagem do judicial em vista do administrativo é que ele demora 2 anos a 2 anos e meio. O administrativo, então, é aquele que a pessoa vai até na Itália e fica lá para reconhecer a cidadania, então tem que estar na Itália, aonde que às vezes acaba sendo um pouco mais dificultoso, porque nem todo mundo tem esse tempo de ficar na Itália de 3 a 6 meses, que é o que leva um processo administrativo, esperando para o reconhecimento da cidadania. Perfeito. Explicar em detalhes, com profundidade, como é que funciona. Aliás, eu estava olhando aqui uma das fotos aqui no perfil de vocês, online, né? E vi uma foto com uma equipe enorme. Trabalha muita gente na empresa, né, Nivaldo? Sim, hoje nós contando comigo e a Mag, 10 pessoas trabalhando na Benvenuto, 8 colaboradores e mais eu e a Mag. Debruçados na documentação, porque é um processo que requer, claro, primeiro conhecimento técnico, né? Tradução de documentos, a própria busca, a pesquisa. É por isso que ter uma assessoria é fundamental, né? Sim, nós temos alguns setores dentro da Benvenuto, né? Começando com a recepcionista, né? O cliente chega, é recepcionado, e nós temos hoje 3 colaboradores que cuidam da parte de pesquisa, busca de certidões. Temos um outro setor que é quando a gente recebe as traduções, né? É feito uma análise, é feito um processo de como é que eu vou explicar? Para ver, né, se realmente a tradução está correta. Nós temos outro que é só feito a parte de procurações para advogada, procedimentos no consulado, e mais um que é o setor que faz os contratos, faz os orçamentos, né? E aí mais um colaborador que trabalha na rua fazendo a parte de busca das certidões nos cartórios. Então é um processo, né, que passa por várias etapas, e nós temos hoje então, né, 8 colaboradores que são especializados, são treinados, se aperfeiçoando a cada dia, porque a gente lida com sonhos, né? A gente sempre fala que o nosso trabalho é realizar sonhos.
Então, a gente sempre passa para os nossos colaboradores terem muito cuidado, né, no processo, no passo a passo, porque qualquer erro lá na frente pode acarretar uma dor de cabeça, um mal-estar com o nosso cliente. Então, a gente não quer isso. A gente lida, né, trabalha com sonhos, reconhecendo sonhos. Então, a gente faz sempre o possível e o impossível para todo o processo chegar lá na fase da audiência, né, onde o advogado vai analisar e vai dar a sentença, para que esteja tudo correto, para a gente não ter uma dor de cabeça, né, um mal-estar com o nosso cliente. Uhum. É mais fácil para famílias que já têm alguém que já obteve a dupla cidadania? Ou é mais fácil do que comparado com aquela que vai começar pela primeira vez, que nunca ninguém procurou da família? É mais fácil porque a gente já vai ter as informações, né? A gente não vai ser preciso fazer as pesquisas. A gente já vai ter ali toda a documentação e a gente sabe em quais cartórios estão para a gente conseguir fazer a montagem da pasta de documentos mais rápido, vamos dizer assim. Mas em relação ao processo em si, não. O processo vai ser um outro processo, vai passar por todo aquele passo a passo, né? Aquela trajetória até chegar na audiência. Então, o que vai facilitar para nós é a montagem da pasta de documentos. Ô, Mag, a pessoa que toma a iniciativa de querer fazer sozinha, até para economizar também, existem alguns riscos, envolvidos nisso, né? Porque tradução de documentos, retificação, aqueles sobrenomes que historicamente foram distorcidos também, tem ali erros gramaticais de escrita, é perigoso, não é? A gente tem alguns casos de famílias que trazem a documentação pronta e realmente dá certo. Mas eu posso te falar que a maioria, quando vem com a documentação, ou eles fizeram coisas que não tinha necessidade, pegaram documentos que não haveria necessidade, porque cada forma de reconhecimento tem um tipo de documentação necessária. Aí, às vezes, tem família que retifica todo um processo com erros que não tinha necessidade, então gastou dinheiro à toa, ou daqui a pouco pegou um monte de documento, por exemplo, para os processos judiciais, não usamos óbitos. Aí a pessoa pega nascimento, casamento e óbito de todos os requerentes e dos antepassados, né? E aí o que acontece? Não precisou, então a família acabou gastando um dinheiro sem necessidade. Por isso eu acho tão importante que tenha uma assessoria, porque nós vamos falar para eles exatamente o que precisa para que essa família não tenha esse custo. Teve família já que veio para nós que pegou histórico escolar, documento de colégio, comprovação de renda, que não tinha necessidade, tudo traduzido e apostilado, que foi um dinheiro que gastaram sem necessidade. Para começar um processo, qual é os documentos, quais são, né, os documentos básicos para iniciar assim, uma conversa? Olha, a gente pretende, tem a vontade, tem o sonho. Como é que se inicia? Quando alguém procura nós, primeira coisa que a gente pergunta é se eles têm, porque quando a gente fala do italiano, o italiano ele tem um sangue muito forte, o italiano ele tem muito amor pela cultura, então eles trazem isso. É difícil vir um descendente de italiano até no escritório que não sabe nada, acontece muito também, mas é mais difícil. Normalmente o italiano, quando ele é um descendente, ele já tem lá uma nona, um nono, algum parente que já falava na família, que já tinha, né, alguma coisa. Então a primeira coisa é saber o sobrenome da família. Quando a gente tem o sobrenome, a gente sempre pergunta, né, se alguém já teria uma certidão, porque eles guardavam esses documentos. O italiano ele tem muito amor pelo sangue, muito amor pela cultura. Então, 90% já tem lá uma certidão do italiano, uma certidão de alguém da família, alguém já falou que tem um parente italiano, alguém que veio da Itália, sabe da história da família. E é isso aí que é o primeiro. A gente fala no escritório sempre que o arquivo mais rico está dentro da família, né? A pesquisa maior está ali, na conversa de domingo à tarde, numa mesa de café, e ali tu começa a descobrir quem é quem, e então preparar a documentação, que daí começa lá pelo nono da Itália, nona, quem veio da Itália, ou quem não tem as informações lá de cima de quem veio, a gente começa de baixo para cima, que também a gente vai chegar na família italiana. Gostei da mesa de família, hein? Uma polenta, um queijo, um vinho, final de semana, né? Bom. A italianada se reúne, coisa boa. Final de semana eu estava vendo documentário. Eu gosto muito de assistir documentários sobre a colonização italiana. E tem muitos aqui em Santa Catarina, aqui no sul, tem muitos do Rio Grande do Sul também, né? Os vários núcleos que vieram da Itália, né? Desde a época aqui na região, a gente cita 1877, que foi a Zambuja, né? Mas depois se espalharam, né? Entre mitos e verdades e dúvidas, a gente ouve dizer que a descendência italiana só se passava para o filho homem, né? O que tem de verdade nisso ou não, Mag? Isso aí eu acho que eles falam quando eles querem dizer da lei de 48, né? Ela existe.
a lei de 48. Todo mundo que tem uma lei de 48, ali é um processo judicial. Por quê? Porque antes de 48, a mulher que casava com um brasileiro, ela pegava a cidadania do marido. Então, logo, ela não passava a cidadania para os filhos. Então, fala-se, né, que na lei de 48, antes de 48, porém, isso daí, como a Itália tem na regra, né, na lei, que a cidadania italiana, todo aquele que tem sangue italiano é italiano, logo pode reconhecer sua cidadania, vai meio que contra o que a lei fala, que se ela tem o sangue italiano, ela passou o sangue para os filhos. Então, hoje, o processo lei de 48 vem de uma mulher italiana casada com um brasileiro que pegou a casada antes de 48, teve filho antes de 48, que ela pegou a cidadania do marido. Então, a gente faz um processo judicial para provar que não, que apesar de ela ter pego ou não pego a cidadania do marido, porque não pegou, elas não renunciavam à pátria italiana, ela tem o direito de passar o direito para o filho, ainda que esse filho seja homem ou mulher. Depois de o homem ter a cidadania italiana, ou a cidadania reconhecida pelo marido, a esposa também consegue, automaticamente ela tem esse direito também, Nivaldo? Tanto a esposa quanto o esposo, né? Certo. A mulher que reconhecia a cidadania, depois o marido pode fazer um processo por casamento. Comprovadamente casados. Sim, exatamente. 3 anos de casado, e se tiver filho, esse prazo cai para 1 ano e meio. Tanto a esposa passa para o marido, quanto o marido para a mulher. Os filhos terão que entrar também com todo o processo para fazer a nacionalidade ou não? Quando a gente faz um processo agora, a gente já coloca os filhos nesse processo, né? Quando é um filho menor, já ganha a cidadania automaticamente. Quando é um filho maior, ele tem que entrar no processo como requerente. E se caso o filho vier depois do reconhecimento, então tem que registrar o nascimento no consulado. Casais que vão daqui para a Alemanha, para a Itália, têm filhos lá, né? Tem alguns direitos, né? Algumas pessoas dizem, legal nascer na Europa, ou não. Se nasce no Brasil, tem algum direito também garantido ou não? Sim. Mesmo que nasceu no Brasil, se é filho de italiano, pode reconhecer a cidadania. Se o pai ou a mãe já for italiano reconhecido, basta fazer um registro no consulado. A gente faz muito registro de menor no consulado. Se o pai e a mãe ainda não reconheceu, então reconhece a cidadania desse pai ou mãe italianos e aí então registra o menor junto. Voltando um pouco na sua pergunta ali sobre o casamento, até o Nivaldo falou sobre o reconhecimento depois, né? Isso aí salva a lei de 1983. Porque toda mulher casada com um italiano antes de 1983, se a gente coloca junto, na hora do processo, o nascimento dessa esposa, lembrando que só os maridos passam para as mulheres não passam para os homens casados antes de 1983, e ela reconhece a cidadania junto com o marido. Depois dessa data, então só o processo que se chama naturalização, né? E o filho, sim. O filho, sempre que o pai ou a mãe for italiano, basta registrar, ou quando o pai ou a mãe for registrar a cidadania, então coloca o filho, reconhecer a cidadania, coloca o filho junto e reconhece junto. Se de repente você já é italiano e o seu filho é maior de idade, ele não reconhece direto, ele tem que entrar com um processo de cidadania. Ou então entra todo mundo com um processo judicial, pai e filhos, ainda que seja maior ou menor de idade. Perfeito. Você tem alguma dúvida? Pode perguntar. Fique à vontade, Nivaldo. Lembrando que, independente de estar no Brasil ou na Itália, esse menor que nasceu, ele vai ter os mesmos direitos. Né? Perfeito. Eu até perguntei para tirar uma dúvida pessoal. A minha filha estava na Alemanha e veio grávida, né? Ela optou em ganhar o bebê aqui. E até para estar perto da família também e tudo mais, né? Esse bebê tem direitos garantidos também? A sua filha é italiana reconhecida? Reconhecida. Sim, é só registrar o menor. Ele não precisa fazer todo o processo. Quando ele nascer, pega a certidão de nascimento dele, traduz a apostila e deposita onde está a residência da mãe. Se a mãe tem o AIRE hoje na Alemanha, por exemplo, ela mora na Alemanha, então manda para o consulado italiano na Alemanha. Se ela veio embora para o Brasil e hoje ela quer morar aqui, agora ela ganhou neném, ela não quer voltar, transfere o AIRE dela para o Brasil. Hoje nós somos Santa Catarina, consulado de Curitiba, transfere o AIRE para o consulado de Curitiba e aí, então registra o neném no consulado de Curitiba. Esse bebê já é italiano. Quando ele nascer, ele já vai ser italiano junto com a mãe. Ela tem uma tia que mora lá já há quase 20 anos, foi para a Itália, na verdade, ficou um tempo lá, trabalhou na Itália e aí fez o processo devagar, sem pressa nenhuma. Logo já estava na Alemanha, foram 3 anos,
E é a história de muita gente, né? É o sonho de muita gente. Uhum. Eu acho que para vocês auxiliar, né, nesse sonho deve ser algo assim que tem um sabor especial. Não é um serviço qualquer, né? Quando você vê a pessoa, inclusive lá na Alemanha, na Itália, fazendo um vídeo, agradecendo, isso é muito bom, né? Eu posso falar que dos nossos clientes, né, a maioria é muito grato. Uhum. Sempre tem um ingrato. Tem aqueles que às vezes a gente olha assim e fala, poxa, a gente fez tanto por essa pessoa, né? Aham. Às vezes nem tinha noção que tinha um direito à cidadania, mas a maioria do pessoal é muito grato, manda foto, manda vídeo. Eu até, ali no Instagram, a gente não posta tudo aquilo que a gente recebe, porque a gente vai ficar chato. Mas nós recebemos muita mensagem de agradecimento, muita foto deles, e a gente sabe, às vezes, do mínimo, né? Do que começou aqui a história do sonho de ir embora, de trabalhar, e daqui a pouco já estão vindo de volta para passear, para visitar a família, fazendo surpresa para a família. Isso é gratificante. Uhum. Aliás, eu queria perguntar, claro que não é uma regra, porque cada processo tem o seu tempo, né, de maturação, de ficar pronto, né? Mas na via administrativa, quanto tempo normalmente fica pronto? As pessoas têm pressa, né? Todo mundo quer para ontem pressa. já, né? E o italiano não tem muita paciência, não. É a era do digital, né? É. As pessoas querem as coisas tudo para ontem, né? Uhum. O via administrativo tem aquele período da montagem da pasta de documentos aqui no Brasil. Não tem como a gente dar um prazo, porque cada processo tem as suas particularidades, o grau de dificuldade de localizar determinada certidão. Tem famílias que já chegam com um processo para nós, com todas as certidões prontas, tiradas. Né? A gente só tem que traduzir e apostilar. Tem famílias que chegam no escritório e não sabem nada. E aí é aquele trabalho de formiguinha, que eu sempre falo. Vai tirando uma certidão, vai pegando informação e vai montando. O que a gente pode falar é que depois que a pessoa chega na Itália, né, que é feito a residência dela lá na Itália, depois de protocolado no Comune, por lei, são 180 dias para ter a cidadania italiana. Tem processos que levam 2 meses, 3 meses, 4 meses. Tem processos que, às vezes, dependendo do Comune, ultrapassa um pouco esse prazo de 180 dias, mas, em média, é 90, 120 dias depois de protocolado no Comune. Imagino que é como você disse agora há pouco, né? Tem famílias que já têm aí um histórico de outras pessoas que fizeram, então o caminho ali é mais rápido, né? Inclusive, nós temos, né, a Benvenuto tem um acervo de certidões, de documentos gigantesco, né? A MAG, ela trabalha com cidadania italiana desde 2006. Eu sempre costumo dizer que antes da marca Benvenuto tem a marca MAG Moraes, que trabalha com cidadania desde 2006. Ela trabalhou na Itália, ela fez aquela parte da Itália, do processo na Itália, trabalhou com cidadania via judicial também na Inglaterra. Então, a Benvenuto conta com um acervo muito grande de certidões. Então, às vezes, tem família que chega lá e dá o nome do antenato deles, e a gente vai ver, a gente já fez aquele processo. Então, a gente tem todas as informações. E aí, então, é um processo bem mais rápido para fazer. Tirar as certidões, traduzir, apostilar e mandar o nosso cliente para a Itália. Já que você falou em antenato, eu pergunto o que é o patronato? Patronato? Esse termo é usado também nesse meio de cidadania? Não, eu uso muito antenato. Antenato. Eu li alguma coisa sobre patronato? Não. Se vocês estão dizendo que então não tem muita importância. A pessoa pergunta aqui, olá, bom dia. Mas ela conclui dizendo o seguinte, não fale meu nome. Isso é muito comum no rádio. Oi, bom dia. Qual o valor para excluir o filho no processo que o pai e o irmão têm? Excluir? Ela quer tirar? Excluir. Eu acho que talvez seja incluir. Provavelmente foi colocar incluir. E o celular, porque o celular, como é que ela vai tirar? Não tem como tirar a interpretar cidadania. Como incluir, então. Provavelmente é isso. Depende daí. Aí a grande dúvida que a gente tem. Incluir um filho no processo que esse filho é menor, esse filho é maior. Se ele for menor, tem que registrar ele no AIRE do pai. Aí é só uma certidão. Se esse filho já for maior, aí é todo um processo de cidadania. Pode ser judicial, administrativo, que é o que a gente falou. Essa documentação que o pai e o irmão faz quanto tempo? Se faz menos de 10 anos, talvez ele consiga entrar com o processo administrativo e usar a documentação do irmão. Se, por acaso, fizer mais de 10 anos, ele precisa preparar a documentação novamente.
temos que saber se esse pai e esse irmão, que forma reconhecer, ou se foi no consulado, não vai conseguir usar. Então, uma pergunta, sim, ela é bastante vaga e nós precisamos ter várias respostas do cliente para não colocar ele numa furada, né? Colocar ele num processo errado. 2 informações. Na verdade, é incluir. Ela escreveu aqui e ela falou que o jovem, o filho, tem 12 anos de idade. É só registrar ele no AIRE do pai. Tem que é? ver onde está o AIRE do pai, pegar a certidão de nascimento desse menor, e a certidão tem que ser inteiro teor, traduzir, apostilar, preparar o módulo 1 do consulado e aí enviar para o consulado e ficar guardando através do FAST-IT o registro do menor. Legal, viu, gente? Que bom. A informação é clara, objetiva, né, de um casal que Nós tem fazemos esse serviço, se quiser pode ir ali na Benvenuto que a gente faz. Uhum. Tendo passaporte italiano, é necessário fazer o visto americano? Não. Com o passaporte italiano, a pessoa vai entrar ali no site do consulado americano, fazer o pedido do ESTA. O ESTA ele tem validade de 2 anos e a pessoa pode ficar dentro dos Estados Unidos por 3 meses. Depois tem que sair. Certo. Nós não fazemos o pedido do ESTA na Benvenuto, mas a gente faz o passaporte italiano. Mas nós temos quem faz o ESTA, que é uma cliente nossa que já reconheceu a cidadania, hoje trabalha somente fazendo ESTA e vistos americanos. Uhum. Caso o ascendente italiano tenha residido em outros países, além do Brasil e Itália, por exemplo, antes de migrar para o Brasil, tenha morado temporariamente na Argentina, o que precisa apresentar? A certidão de nascimento dele para provar que ele nasceu na Itália, Certo. que ele é italiano. Não muda nada, né? Não muda nada. Aliás, as pessoas perguntam muito isso, faz parte do dia a dia de vocês, né? Uhum. Olha, meu sobrenome é X, eu tenho direito? Aí vocês começam com uma pesquisa, né? Sim. E, inclusive, confunde bastante, né? Há vários sobrenomes ali entre Portugal, Espanha, Itália, que confundem, né? Algumas pessoas pensam que não tem, mas tem o direito, né, Nivaldo? Sim. Sim, às vezes a gente pega um processo, já aconteceu, né, que a gente tinha certeza que aquele sobrenome realmente é italiano e nas pesquisas chegou na França, né? Foi. Que foi a família Pirola. Uhum. E alguns, porque quando chega com sobrenome, a gente já sabe, não, esse sobrenome é italiano. Uhum. Mas às vezes acontece de chegar algum e aí a gente vai ter que fazer pesquisa, aí não tem jeito. Porque já aconteceu de chegar na Espanha, em Portugal, França, né? Então, tem sobrenomes que a gente tem que fazer pesquisa. Alguns a gente já sabe. Inclusive, falando dessa questão de Argentina, nós estamos agora, vamos iniciar um processo agora o ano que vem de uma família que o italiano ele veio para a Argentina, depois ele veio para o Brasil. Uhum. Então, tem algumas certidões, né, dos descendentes que estão na Argentina e outras no Brasil. Foi boa essa pergunta, não é? Exatamente. Falando do Pirola, para o pessoal aí da família Pirola não ficar bravo conosco, porque dizer, mas Pirola é italiano. Sim, Pirola é italiano. É um caso à parte que o Luigi Pirola, ele foi morar na França para fazer um serviço, na época, né, anos atrás, e a esposa dele teve esse filho. Então, esse filho dele é francês. Porém, como o Luigi Pirola é italiano, a gente, então, pega pelo vô, né? A cidadania pega pelo de cima. Então, Pirola é italiano. Mas, nesse caso, a família vinha por esse antenato Pirola que a gente descobriu. A gente tem, inclusive, a certidão dele nato na França. Interessante que há sobrenomes que tem até mais que uma derivação, né? É de um país, mas é também do outro. Fortunato é um. Fortunato? Fortunato pode ser italiano, mas tem muito Fortunato em Portugal. Legal, olha aí. Em caso de filhos adotados, o que muda? A família brasileira tem descendência italiana e tem filhos adotados. Claro, acho que isso documentado também permite que o filho se inclua. Tem que olhar muito bem, tomar muito cuidado. Existe a cidadania por filho adotado, ela é uma cidadania por eleição. Depende da adoção, depende da data da adoção. Se foi adotado menor, não tem problema, a gente vai reconhecer. Agora, se já foi feito um reconhecimento de paternidade depois maior de idade, então tem que provar. Se tiver o exame de DNA, é interessante, porque às vezes é um reconhecimento que tem o exame de DNA, então vai conseguir reconhecer. Se é apenas uma adoção para que tenha o direito à cidadania, tem apenas um ano para entrar com o processo, corre o risco de vir uma sentença negada. A cidadania por adoção, ela tem que ser bem estudada, a pasta de documentos, para que não tenha uma sentença negada. Normalmente, um reconhecimento de cidadania de adoção é feito judicial.
Qual é o peso de uma sentença negada, já que você falou, né? Caso não venha aprovado, isso pode complicar no futuro, no novo reinício de processo? Nós nunca tivemos, hoje, de 400 processos que a Benvenuto tem protocolados, nunca tivemos uma sentença negada. A gente teve uma sentença que a juíza não soube interpretar o processo. A juíza falou que a família dela, Bruna, era de Venezia e que Venezia fazia parte do Trento e não. Então, a gente teve que fazer um intervento, a gente teve que entrar com um novo processo. Sempre nós vamos tentar, através da documentação, que é o que nós temos, né? As nossas ferramentas são os documentos, provar que aquela família tem direito à cidadania. Mas a gente tem que ter como provar que aquela pessoa tem direito à cidadania. Se nós não tiver como provar, é uma sentença negada, é um processo negado, não tem direito à cidadania. Nós já reconhecemos cidadania até com passaporte, por não achar certidão do italiano. A gente já fez certidão tardia de italiano, mas nós temos que provar, de alguma forma, que aquela família vem de uma pessoa que nasceu na Itália. Recentemente, semana passada, teve um prefeito de uma cidade italiana lá que colocou a bandeira do Brasil e estava se sentindo meio incomodado com o alto volume de pessoas daqui, né? Solicitando, né? Como é que vocês receberam essa notícia também? Deve ter visto, Imagina. né? Como é que vocês interpretam um comportamento como esse do prefeito? Se é um direito, eu acho que tem que se buscar, né? É um direito, inclusive, ele foi com a advogada que a gente trabalha, né? Isso daí, a briga toda é com ela. É como a gente trabalha com mais de um advogado, mas é com uma deles. E eu acho, assim, que ele não está entendendo, porque ele também é um italiano reconhecido, né? Ele não é italiano, ele não é. Mais estranho ainda. Da parte eu dele, acho, né? que o que ele briga, né? Ele não aceita que o brasileiro vá para lá, reconheça a cidadania e não fique na Itália. E essa é a discussão dele. Só que a lei italiana em nenhum momento obriga a ficar na Itália, né? Ela te dá o direito ao reconhecimento. Então, assim, eu acho que um pouco também é implicância da parte dele, é uma série de falta de vontade de trabalhar, porque o grande número, só que a região dele é uma região que teve muita imigração. Então, não tem como ter um número menor. Basta ele se organizar. Aliás, já que você falou, eu vou perguntar, Magui, qual é a região da Itália assim, mais procurada pelos brasileiros hoje? Mas procurada para morar ou para o reconhecimento? Para morar ou até para trabalhar. Parece que a maioria está indo para a Alemanha, né? Para cafeterias, gelaterias, né? Enfim. Mas na Itália também, há regiões que estão atraindo também os brasileiros para morar e trabalhar? Sim, muito. Bastante. A Né? região do Lago de Garda, a região de Verona, porque ali eu costumo falar que aquela região é tipo o nosso Balneário Camboriú. Tem praia, muito restaurante, muito bar. Então, na época do verão, ali naquela região, tem muito turismo. Então, é a região mais procurada, assim, que eu vejo da parte do norte da Itália, né? Tem bastante busca. Há muitas oportunidades de trabalho e uma região também que você trabalha, tem o seu salário, mas também tem muita gorjeta, isso acaba somando muito. E depois, né? assim, como vai tendo muito brasileiro, acaba que um vai ajudando o outro a arrumar trabalho e aí tá mais concentrado ali, como Boston nos Estados Unidos, muito concentrada o pessoal do Brasil, então ali a região do Lago de Garda, Verona, ali onde que tem bastante brasileiro. Oi, Bicudo, bom dia, sou casada há 35 anos, meu marido tem cidadania italiana há 20 anos. Eu posso tirar um passaporte italiano? Pergunta ela. Sim, ela pode entrar com um processo de naturalização. Inclusive, vamos fazer uma conta aqui, 35 anos, não dá antes de 83, né? Dá depois. Porque, como a Mag explicou anteriormente, né, o marido, o casal, né, que é casado antes de 83, o marido passa automaticamente para a mulher, né? A mulher não passa para o marido, mas o marido passa para a mulher. Mas 35 não dá depois de 1983. Ela pode se naturalizar. A legislação vai mudando também, tem que ficar também muito atento às novas leis, não é? Sim. E a cidadania italiana ela está em constante mudança. Sempre tem lei nova, regra nova, a gente tem que estar sempre atento. Inclusive está um monte de discussão aí de novas taxas, novas regras. Até eu gostaria de convidar o pessoal da Marconi que entre ali no Instagram da Benvenuto. Nós temos uma live com a advogada que trabalha na Itália, que está à frente dos nossos processos, e ela explica direitinho sobre essas novas regras aí, a tal da taxa dos 600 euros que está todo mundo assustado, diminuir a linha, né, de reconhecimento. Então tá tudo bem explicado ali na live,
porque se nós for falar hoje aqui sobre esse assunto, a gente vai longe, mas tem bastante regra aí, bastante coisa para mudar ou não, porque tudo é um projeto de lei para o ano de 2025. Aliás, eu gostei muito aqui do slogan de vocês, né? Venha ser um cidadão do mundo, né? Tem aqui uma cronologia também aqui da Mag Moraes, né? E a empresa tem bastante credibilidade no mercado, isso que é importante, a gente ouve muitos elogios, né? E nesse fim de ano, a gente quer agradecer a vocês, né? Por estarem conosco durante 24 inteiro, durante todo o ano do Projeto Futebol, né? Seja na Série A ou na Série B, né, Nivaldo? O resultado não foi o que a gente esperava, mas também faz parte do futebol, nem sempre se ganha, né? Mas o Criciúma está num bom patamar. Série B do Brasileiro também é muito disputada, muito competitiva, e bora para frente aí com mais uma jornada aí. A Marconi vai firme e forte aí. Parabéns a vocês por esse trabalho. Por onde a gente anda nas rodovias da região, tem lá uma super placa da Benvenuto. A empresa trabalha bem essa questão do marketing, né, Onivaldo? Até falando do Criciúma, né, a gente, principalmente nós da Benvenuto, a gente tá com sentimento, a gente tá bem triste, né, porque nós temos um carinho muito grande pelo professor Tencati, porque ele é nosso cliente, né, nós temos uma parceria com ele. Ele chegou na Benvenuto, ninguém sabia de nada, porque quem organizou tudo e conversou sempre foi a esposa dele, né? Até quero mandar um abraço aqui para o professor Tencati, para a Elisa, a esposa dele. E quando um colaborador veio com a foto do documento dele para fazer o contrato, criou aquela euforia dentro da empresa, porque até então ninguém sabia que aquela cidadania era do Tencati, né? E aí quando a gente ficou sabendo, assim, não, vamos trazer o homem aqui, vamos usar a imagem dele, né? Ele não é porque naquele momento ele estava num patamar mais alto, o clube, né? E depois foi caindo, mas não é porque o Criciúma não permaneceu na Série A do Brasileiro que vai mudar a imagem do Tencati aqui na cidade. O torcedor, ele é muito momento, né? O torcedor pode agora estar com um pouquinho de mágoa, mas eu tenho certeza que o torcedor do Criciúma mesmo, ele tem um carinho muito grande pelo Tencati, né? E tá todo mundo triste por essa saída dele. O legado é muito positivo, né? De uma Série B, de uma Série C para uma Série B e depois A, com 2 catarinenses. Olha, poucos treinadores tiveram um resultado tão positivo, né? Tem que agradecer e reconhecer. Ele deu muitas alegrias para nós. Sim, até ontem eu comentei numa postagem da esposa dele, né, que a gente não pode esquecer que quando ele chegou aqui, o Criciúma estava na Série C do Brasileiro e na Série B do Catarinense, né? Então foram 3 acessos, 3 títulos, né, 2 catarinenses mais a Recopa. Então isso não vai ser apagado assim de uma hora para outra, não. Verdade. Legal. Obrigado, Nivaldo, por ter vindo. Parabéns. Pela empresa que vocês construíram, porque isso se constrói, né? Dá muito trabalho, com toda a experiência da Magna na Itália também, né? E cada vez mais crescendo e sendo a opção alternativa confiável que as pessoas procuram para iniciar o seu processo, né? Obrigado, viu, Magna? Bom, eu que agradeço. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal lá da Benvenuto que estão lá nos escutando. A gente saiu agora do escritório, todo mundo. Podemos ouvir, claro? Até assistir, inclusive. Sim, quero mandar um abraço para toda a galera lá, agradecer o ano de 2024, porque a gente vê o dia a dia deles, né? Todo mundo acorda de manhã, vai para lá. A gente já viu colaborador nosso, às vezes, chorando por não conseguir encontrar um documento, e isso a gente vê que eles vestem a camisa da empresa. Então, quero mandar um abraço para eles, agradecer a Marconi, né, por mais esse ano de 2024. Desejar a todos já um Feliz Natal, um maravilhoso 2025 e dizer que em 2025 estaremos juntos novamente. Contem conosco. Aliás, ouvindo a Mag, agradecer a equipe lá do escritório, né? A gente lembra que vocês também têm aí um dia a dia de muitas visitas a cartórios, a secretarias paroquiais, uma pesquisa profunda de documentos, né, Onivaldo? Sim. Então, né? Então eu quero agradecer também, né, aos nossos colaboradores, né, que estão no dia a dia com a gente ali na linha de frente. Mas nós temos muitas pessoas, né? Muitas pessoas que indiretamente estão trabalhando com a Benvenuto também. Pessoal do cartório, igreja, empresa de traduções.
tem muitas pessoas que indiretamente trabalham no ramo da cidadania italiana. Então eu quero deixar, né, a gente não vai citar nomes aqui, senão eu ia ficar a tarde inteira aqui conversando com vocês. Mas então, sem citar nomes, quero deixar um abraço para todos, agradecer, né, pelo ano de 2024, que foi um ano de sucesso, e que 2025 a gente esteja junto novamente, né, até com a Marconi também, agradecer a Marconi por essa parceria, e agradecer a todos, né, aos nossos familiares, né, também, que às vezes a gente está num momento meio para baixo, porque o ramo da cidadania italiana, às vezes a gente fica um pouquinho estressado, e eles estão ali conosco, dando força, deixar um abraço, um beijão para eles também, e a todos que de uma forma ou de outra passaram pela nossa vida, passaram pela Benvenuto no ano de 2024. Queremos desejar um ano de 2025 aí com bastante sucesso. Assim seja, amém. Aliás, o jingle da Benvenuto é espetacular, né? Rodou esse ano aí, fez um sucesso, tanto sucesso quanto qualquer música, lançamento aí no Brasil, né? Créditos todo ao Nivaldo. Tudo ele. Ficou tudo. muito legal, não só a produção sonora, mas o vídeo também. Tem aí, ô Vinícius? Então toca um pedacinho do jingle aí. Quer saber se tem direito à cidadania italiana? Vem pra Benvenuto, vem pra Benvenuto, conquistar o tão sonhado passaporte italiano. Vem pra Benvenuto, vem pra Benvenuto, vem pra Benvenuto, seja um cidadão do mundo. Vem pra Benvenuto, seja um cidadão do mundo. Cidadania italiana é com a Benvenuto. Vem pra Benvenuto, Benvenuto. Acesse nossas redes sociais, @Benvenuto Cidadania. Com toda a personalidade e italianidade da nossa região, né? Bem alegre, com gaita, com alegria, cantando alto. É bem italianada mesmo, né, Nivaldo? Esse jingle ele roda nos jogos do Criciúma, né? Eu ouvi, eu tava lá no jogo do Flamengo, do Corinthians também. E aí, então, muitos clientes, né, gravavam na hora ali e mandavam para nós, inclusive, né, comentários que ali principalmente na hora do intervalo, que tocava a música, o pessoal ficava cantando ali nas arquibancadas. Sensacional. Bem legal, bem legal. Muito bom. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigada Sucesso. também. Contem conosco. Intervalo, momento de oração e reflexão. A gente retorna já já.